Sejam bem-vindos a mais um podcast do Colégio Máximos. Eu sou Tamires de Oliveira, supervisora de uma das unidades. Hoje vamos falar exclusivamente sobre o segundo dia da prova do Enem, onde os nossos alunos vão encontrar aí questões de ciências da natureza e de matemática. Mas antes, estou aqui com os professores Juliano, professor de matemática, e professor Anderson, professor de química. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar especificamente falando sobre as provas de ciências da natureza e a prova de matemática, eu queria conversar um pouquinho com você sobre toda a logística da prova do Enem. A prova do Enem, ela, muito mais do que só conteúdo, ela envolve também a questões de ansiedade, a questão de organização, de tempo, de rotina, do dia da prova, dos dias que antecedem a prova. O que vocês podem falar um pouquinho aí para dar umas dicas para os nossos alunos sobre isso, professores? Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês. Veja bem, Tamires, quando a gente está trabalhando alguns conteúdos em sala de aula, a gente às vezes fica muito fechado, muito focado naquele conteúdo especificadamente, mas é importante a gente observar que isso é uma evolução. A gente vai caminhando e nesse caminho que a gente vai trilhando, a gente precisa de analisar o entorno também. Então, por exemplo, no dia da prova, você vai ter que ter cuidado em chegar no local com antecedência e, ao mesmo tempo, você tem que lembrar de levar os materiais. Geralmente, os meninos, uma semana que antecedem as provas, eles já ficam muito preocupados com relação se vão acordar legal, se vai estar se estão saudáveis naquele dia. E geralmente, isso vai gerando ansiedade e, na hora que a prova vai acontecer, geralmente aquilo ali não tem um resultado interessante por conta do emocional desses alunos, né? Eu já fiz algumas provas, eu já fiz umas 6 provas, mais ou menos, como treineiro também. Teve um ano que eu cheguei a colocar minha nota no SISU, consegui ser aprovado, estudei farmácia na Federal durante um tempo, mas para esses alunos que estão entrando agora, que vão fazer às vezes até a primeira vez, né? O exame, para eles é muito mais do que o conteúdo. Então, você tem essa preparação que, às vezes, demora, 3, 4 anos, dependendo, né, do aluno, mas, às vezes, esses 4 anos, 3 anos de preparação, se ele não tiver o emocional não tiver preparado, e até por conta da própria logística do dia, pode deixar tudo a perder, né? E muitas vezes eles não valorizam, né, essa questão de fazer a prova como treineiro. E eu acho que fazer essa prova como treineiro não é nem questão de conteúdo, é questão de conhecer a prova, conhecer a rotina no dia, né? Eles estão acostumados a fazer uma prova em um mesmo ambiente que a escola em que eles estudam. E aí eles vão para um outro ambiente, é uma caixinha de surpresa, né? Sem saber como que é essa escola que eles vão fazer, onde que é. Então, por isso que eu acho que é importante que os alunos façam a prova desde até mesmo da primeira série do ensino médio e que vão guiando aí para os próximos anos para a realização dessa prova, né? Não só isso também. Por exemplo, tem hora que o treineiro ele vê uma questão que ele fala, nossa, eu nunca vi isso, mas ele fica com a memória naquela questão. Quando chega na série seguinte, ele até pergunta o que é. Eu vejo muita análise combinatória. A combinatória é uma matéria do segundo ano do ensino médio. Quando o primeiro ano faz o Enem como treineiro, ele vê aquele pontinho, né? Aquele pontinho de exclamação ali, o que é isso? E ele grava aquilo. Uhum. Toda série que eu dou aula, eles comentam essa relação. Então, eles gravam e falam, isso aqui eu preciso saber. Já começa ali uma curiosidade bastante interessante. Sobre também essa ansiedade, eu também, né, cheguei a fazer algumas provas do Enem. Eu fazia todos os conteúdos, né? Mas não vou mentir, das 2 últimas eu fiz só matemática, porque eu queria focar mais, o que está caindo mais, o que eu posso fazer para tentar tranquilizar, né, de alguma forma. E, assim, passar pelo local. O maior nervosismo do aluno é, às vezes, assim, ele mora num bairro A, vai fazer uma prova lá num outro bairro mais distante. Isso já gera um nervosismo, eles comentam. Eu falo muito isso com eles, assim, pessoal, vocês têm que acostumar também na hora da prova com barulho. Uhum. Infelizmente, às vezes reclamam, pô, tá muito barulho lá fora. O Enem é barulho, pessoa gritando picolé, é carro de som passando na altura. Se for dia de jogo, então, gente, eu já fiz prova que tinha jogo, que o pessoal berrando, gritando, a gente já até sabia que era gol.
Então, é preparar psicologicamente para isso, falar com eles isso. Olha, a prova do Enem é isso, pessoal, acontece isso, vai acontecer aquilo. Agora, fiquem firmes, concentrem, vocês veem que vocês dão conta direitinho. E até mesmo, né, Juliano, no dia que nós realizamos simulados, né? Sim. E a gente tem essa preocupação. Os alunos, eles até acham exagerado quando a gente pede para colocar as mochilas na frente, desligar os celulares, colocar os celulares em cima da mesa e ter o horário para poder ir ao banheiro. E só naquele momento que ele está muito apertado e não consegue mais segurar, que ele vai. Então a gente fala, vocês precisam de também acostumar com o processo da realização da prova, né? Porque se a gente está simulando não só os conteúdos, se você vai conseguir, mas até mesmo o domínio físico, do cansaço, o domínio físico de ficar durante um certo horário. Às vezes eles ficam 3, 4 horários no colégio, na parte da manhã, fazendo simulados, e às vezes eles não entendem por que eles têm que ficar até... eu tenho que ficar até meio-dia, por que eu não posso terminar a prova? Né? E já sair. A gente está simulando. O simulado ele também tem um domínio físico, psicológico também, para vocês conseguirem no dia terem um resultado legal, né? E as provas do Enem acontecendo aí, né, aos domingos, eles não têm esse costume, né, de fazer provas nesses dias. Então é importante também que eles, mesmo que em casa, que eles realizem prova nesse horário do domingo, né? Normalmente eles começam a prova no colégio às 7 horas da manhã e a prova do Enem eles vão começar domingo às 13 horas da tarde. Então, assim, se organizar antes também, né? Fazer toda essa preparação antes para não serem pegos de surpresa e não acontecerem imprevistos, né, ao longo aí dessa preparação para a prova e no dia mesmo da prova. Mas falando um pouquinho agora específico sobre a prova do segundo dia. Acho que são 2 áreas de conhecimento que eles ficam super ansiosos, né? No primeiro dia eles ficam um pouco nervosos também com a proposta de redação, aquela questão do que vai cair na prova de redação. E no segundo dia, acho que eles ficam nervosos aí com tudo que eles podem se deparar. Mas a gente sabe que a prova do Enem não é tanto surpresa, né? É uma prova que há muito tempo já vem aí com conteúdos que sempre caem, que sempre estão presentes, estilos de prova, de questões que são sempre presentes aí em todas as nossas áreas de conhecimento. Mas falando, Juliana, um pouquinho primeiro sobre a prova de matemática. Quais conteúdos você pode dar de dica para os alunos revisarem aí nessa reta final, que são conteúdos que você sempre sabe que vão aparecer na prova aí? Mas primeiro, matemática básica. A gente fala assim, não, é esse conteúdo. A matemática básica, ela serve para química, serve para física, né? O que eu falo matemática básica? É aquela matemática desde o 4º ano, já caiu o conteúdo de 4º ano numa prova do Enem, né? Dezena, centena, unidade, unidade milhar, unidade milhão, que é uma coisa que a gente vê ali quando é pequeno e, como se diz, nunca mais vê. Potenciação, radiciação, isso cai demais. Aí, segundo tema, estatística. Estatística, média aritmética ponderada, desvio padrão. Por mais que o desvio padrão é só uma análise, mas se você não souber o que é desvio padrão, como você diz, não adianta você olhar a prova, não, mas o que é isso aqui? E acaba perdendo uma questão fácil em que você poderia acertar. E uma geometria que eu falo, assim, que para mim é uma das mais tranquilas, que todo mundo, quando a gente fala o nome, o aluno assusta, que é a geometria espacial. Tendo a matemática, a estatística, a geometria espacial, é tranquilo. A matemática básica é quase 37% do Enem, né? E tem aquelas matérias também que a gente não pode deixar de lado. Às vezes o aluno fala assim, não, mas isso cai muito no Enem? Não cai, mas se você acerta uma questão dessa, são pontos valiosos que você vai ter ali, né? Então, é uma pergunta que eu até brinco muito, eu tenho uma preguiça. Isso cai no Enem? Isso cai no Enem? Mas pode cair. Tem sempre um ano, tem uma surpresinha de uma questão ali, de um conteúdo ali, que a gente sempre passa, às vezes a gente trabalha, né, revisa na 3ª série, e que, às vezes, você pode ganhar, como se diz, pontos, né? Acabei de falar aqui, pontos valiosos ali nesse tipo de questão. Com certeza. Todo mundo fala, né, da matemática básica. Às vezes a gente não dá tão importância para ela, mas realmente ela faz a diferença, e não só na prova de matemática, como você disse, mas também na prova de ciência da natureza, que aparecem muitos cálculos também para os nossos alunos, né? Isso. E falando um pouquinho, e aí eu acho que a gente entra nas 2 áreas de conhecimento, porque a gente tem também aquelas questões bem complexas que os alunos têm muita dificuldade de como resolvê-las. Sim. Então, qual dica que vocês dão para os nossos alunos aí, principalmente aí o Anderson na prova de ciência da natureza? Eu falo muito com os meninos o seguinte, que a química, às vezes, ela é até um
pouco injustiçada, porque geralmente os meninos deixam a última prova do Enem, geralmente ou é química ou é física, porque eles optam em fazer primeiro matemática, que tem uma quantidade maior de questões, e a biologia, que é o coraçãozinho deles, que é a biologia, e eles deixam geralmente ou física ou química por último. Tanto é que muitos alunos falam para mim, professor, a sua prova foi a última que eu fiz. Então é a última, é lá do 47 do segundo tempo. Então é a hora que ele vai tentar dar um chute de qualquer jeito para ver se faz um gol. E geralmente, né, a gente precisa de ter uma concentração também para resolver essas questões, que são 15 questões, uma média, né, que a gente tem ali das 45. Tem questões fáceis, tem questões tranquilas que eles conseguem resolver legal, mas tem algumas questões complexas. Então ele vai ter que ter uma concentração, já que ele já está finalizando o dia, já está quase lá no finalzinho de passar o gabarito. Então, geralmente, ele tem que ter essa tranquilidade. E tem questões que eles falam é impossível de resolver, porque tem um cálculo ali embutido, além da interpretação do que ele tem que fazer, ele tem que retirar aqueles dados, ele tem que calcular. Geralmente, os cálculos não são cálculos assim tranquilos de fazer, ele vai demorar um pouquinho, mas tem alguns macetes, né? Ele pode mexer ali transformar aquilo numa base, um expoente de base 10, para ficar mais fácil de calcular, porque ele não vai ter uma calculadora, ele vai ter que ter aquela agilidade, aquela fluência na hora de resolver, quando tem uma aplicabilidade ali da matemática, né? Que é o caso, por exemplo, que cai muito na prova de matemática envolvendo química, que é o caso do logaritmo, né? Sim. Logaritmo, às vezes, muito aluno resolve pelo jeito da química e resolve pelo jeito da matemática também. E, às vezes, são questões boas de fazer e ele, às vezes, igual você falou, ele deixou para os 47 do segundo tempo, perde uma questão boa, daria conta de resolver com mais tranquilidade, né? E a prova de ciência da natureza, a gente vê que ela é muito interdisciplinar, né? Por mais que a gente saiba que tem aí aquelas questões específicas de química, de física, de biologia, mas tem muita a questão da interdisciplinaridade na prova. E trabalha muito a questão de competências e habilidades, né, nessa área aí. O que a gente pode falar um pouquinho com os nossos alunos sobre isso? É interessante que a própria química, às vezes, ela já até apareceu em outras áreas, em outras linguagens. Como, por exemplo, dentro da área de humanas, ali dentro da geografia. Então, tem aluno que fala, nossa, quer uma questão de química dentro da geografia. Né? Então, existe esse bate-bola aí, né? Esse gancho com outras disciplinas. E é óbvio, né, que a física e a biologia, que são as disciplinas irmãs aí da química, então tem momentos que a gente não sabe se essa questão realmente ela é de biologia, ou é física, ou é química. Então, você tem que ter essa expertise de jogar com as três disciplinas para poder resolver, né? E com relação às competências que a gente trabalha, é interessante que você tem tanto a competência da matriz do Enem, do novo Enem, de 2009, quanto as competências da BNCC. Então, tem digamos, uma consonância, que são várias competências que a gente desenvolve, mas, basicamente, é resolução de situações-problema. Então, vai ter ali um fato ou um caso, né, específico ali, exposto para ele, e ele tem que utilizar das teorias e as leis que ele aprendeu dentro desses anos, né, para tentar resolver essa situação-problema. E as habilidades que a gente tem que desenvolver nesse aluno é a capacidade que ele tem de interpretar um texto, ele saber o que ele está sendo questionado, né, como que ele vai resolver aquilo, então ele tem que interpretar e tem que dar uma solução para aquilo. Então, como que ele vai tentar interpretar e resolver? Com as ferramentas que a gente desenvolve ao longo do tempo, como interpretar um gráfico, um diagrama, ele tem que saber, por exemplo, ler uma tabela, um fluxograma, ele tem que saber fazer uma conversão de unidades de medida, que geralmente essas conversões é um tipo de habilidade que ele tem que ter para resolver, né? E basicamente ele tem que ter essa fluência das linguagens, principalmente dentro da química, a gente cobra muito o quimiquês que eu falo com eles, né? Você tem que entender um pouquinho da língua inglesa, da língua portuguesa, mas tem um quimiquês aí. Então você tem que ter domínio das fórmulas, você tem que ter domínio, não necessariamente apenas isso, mas com essas ferramentas ele tem que ter a condição de fazer essa leitura, dessa interpretação de fenômenos e achar uma solução para aquilo ali. Entendeu? Você falou duas coisas que me chamou a atenção, que é nítido quanto que as provas do Enem estão interligadas, né? Primeiro, essa questão da interpretação.
A gente vê isso tanto no primeiro dia de prova, né, nas provas de linguagens e ciências humanas, e a gente vê isso também nas provas do segundo dia. Às vezes aqueles textos extensos, né, e os alunos começam lá fazendo a leitura, depois se perdem, e quando chega na questão em si, não sabe nem o que está pedindo no texto, né, o que foi falado no texto. Então, essa dica também é muito valiosa, né? De sempre olhar lá primeiro a questão e aí depois volta lá para analisar o texto, analisar a tabela, analisar o gráfico, que eles têm um receio muito grande dessa análise de gráfico que acaba caindo também nas áreas de conhecimento do segundo dia, né? Tanto de matemática quanto de ciência da natureza. Eu até falo para os meninos, eu brinco assim, que tem muito do aprendi no Enem. Então a gente tem muito isso. E sempre sai um meme desse, né? Depois que acontece. Eu aprendi no Enem que isso assim, assado, acontece por isso. E eu falei, é legal, você tem, né? São contextualizados, né? Então só para você saber de onde e por que saiu aquela pergunta. Mas, igual eu tô te falando, são 47 do segundo tempo. Então você tem que ter uma agilidade também. Então é bater o olho nas perguntas, tentar ver qual que é o comando. Geralmente esse comando tá lá no finalzinho. Se você conseguir desenvolver aquela questão ali, tranquilo. Mas também pode ter algumas questões que tem alguma dica naquele texto. Então, então não tem uma fórmula secreta. Ele tem que ter fluência de leitura, ele tem que saber interpretar aquilo ali, às vezes de uma maneira muito imediata, e já partir para o cálculo, se for uma questão via cálculo. Agora, se for uma questão que ele vai ter que lembrar de uma teoria ou de um fato, ele também tem que ter essa fluência rápida para poder achar a solução, né? E está muito bem ligado nas questões. Sempre tem um distrator ali, aquilo que ele, com certeza, está ali para poder fazer uma atrapalhada para ele interpretar, mas ele tem que ter essa fluência. E a gente ganha essa fluência também trabalhando muitos simulados e resolvendo muitas questões. Sim, então ele tem que ter essa habilidade de resolver questões e mais questões. E eu acho que para essa reta final, né, nessas duas áreas de conhecimento aí, a resolução de questões é muito importante, né? Então, como a gente já disse, a questão de pegar as provas antigas no site do INEP, fazer aí aquelas questões, principalmente daqueles conteúdos que eles sabem que caem com uma frequência no Enem e que eles têm muita dificuldade. Eu acho que agora não é a hora de inventar. É a hora deles serem objetivos e irem nesses conteúdos que a gente sabe que sempre cai no Enem, que tem chance de cair e resolver questões, né? Que eu acho que isso é muito importante para eles. Igual aqui, Thames, né? Falou aí, ó, a gente lê sempre a pergunta primeiro. Então, quando o aluno domina a matéria, igual ele fala assim, por exemplo, ele vê lá volume do cilindro, ele vê lá o que ele precisa. O que eu preciso? Eu preciso da área da base, preciso da altura. Muitas vezes ele te dá o raio ou o diâmetro na pergunta, mas ele deixa a altura lá no texto. Então, quando você lê, você fala assim, não vou ler o texto não, já vou ali, o que a questão está pedindo? Você já sabe o que você vai procurar, né? Isso te ajuda bastante. Eu vejo muito também o aluno falando assim, professor, o Enem tem pouco espaço para fazer o cálculo. Só que assim, a gente tem que, o Enem não dá para você, por exemplo, fazer uma raiz cúbica de 64 na base do lápis ali, e você gasta espaço, já tem que saber isso aí de cor, ó, raiz cúbica é tanto, vou fazer aqui tanto, acabou. Você tem que assim, aprender a resumir, igual falamos agora, né, a matemática básica. A matemática básica tem que ir dessa forma. O Enderson falou uma coisa muito importante aqui, quando a gente fala unidade de medida, né, que é o metro para centímetro, metro cúbico para litro. Gente, isso cai... Grama para miligrama. Grama para miligrama. Agora vem a quilocaloria para caloria, que o aluno confunde caloria, às vezes com a quilocaloria, quando ele vai ler a embalagem assim, tem tantas calorias, às vezes não é nem caloria, é quilocaloria, né? Então, isso também é um dos mais importantes. Estuda isso desde pequenininho, se estuda, vai no quarto, vai no quinto, vai no sexto, e toda vez ainda tem um aluno ou outro que ainda tem um pouco de dificuldade, você tem que mostrar a tabela. Isso, gente, todo ano no Enem tem a unidade de medida. E não só assim, às vezes uma questão bobinha, né? Teve uma vez uma questão do carrinho só para transformar, mas às vezes tem ali no volume de uma caixa d'água, no volume de um cilindro, num silo, e daí por diante. Né? Ficar bem atento, né? Às vezes essas informações vêm em tabelas, em fluxograma, e ele tem que estar atento em qual é aquela unidade de medida que está sendo pedida, porque geralmente ele vai precisar depois de fazer uma regra de conversão, né? Uma regra de proporção simples para poder converter, né? E também assim, tem que ter um cuidado, né? Que às vezes se esquece de converter, às vezes ele acha a questão. É o chamado errar feliz. E às vezes as alternativas vão ter... Tá lá a letra A bonitinha, você vai lá... a resposta sem a conversão, né? Então eu acho... E a prova do
Enem é isso, né? É esse cuidado Isso. aí, nessa leitura de tabela, nessa leitura dos gráficos aí, que muitas vezes eles pecam em ou ler rápido ou não concentrar da forma que deve ser feita a questão e acabam marcando uma alternativa, mas esquecendo, aí, por exemplo, de uma conversão na hora da prova, né? Aconteceu demais, às vezes com questão boba. Eu nunca esqueci outra coisa, bom de falar também, notação científica. Notação científica o tempo todo cai, e caiu com unidade de medida. A gente viu assim, não, isso aqui é tranquilo. Na hora que ver o aluno esqueceu no finalzinho de converter, tava lá a letra B bonitinha, tipo assim, marque aqui, marcou e errou a questão. Isso, o professor, tem hora que a gente chega e fala assim, não, gente, mas deu até raiva de vocês agora de ter errado esse tipo de questão. Acontece. Né? Com certeza. Anderson, falando um pouquinho exclusivamente sobre a prova de Química, Sim. eles ficam com muito receio e até sem saber, decora ou não decora a tabela periódica, cai ou não cai, gasto meu tempo, minha energia com isso. O que é que você fala um pouquinho sobre a tabela periódica? Bom, em primeiro lugar, a tabela periódica ela desenvolve tanto amor e ódio. Se você perguntar, né, para gerações, né, da minha geração, por exemplo, quando eu estudava ensino médio, vai despertar o ódio. Então tem muitos pais que às vezes vão em reuniões, encontram comigo, perguntam qual que é a minha disciplina, eu falo com Química, a primeira coisa é, nossa, que ódio da tabela periódica. Isso é bem comum. Só que eu falo, a tabela periódica hoje em dia ela não desperta mais ódio, não. É amor. Você tem que ter um carinho por ela, porque ela é uma ferramenta. É uma ferramenta que vai te ajudar. Então, antigamente, decorava-se aquelas simbologias, etc., mas era uma memorização que não tinha sentido. Então, você não precisa. Aquilo ali é uma tabela que você vai ler. Aquilo ali é um comando. Então, a gente já... Primeiro, né? Eu já começo a trabalhar a tabela periódica desde o 9º ano. A primeira série, a gente constrói uma tabela e ela vira um quadro na nossa sala. A gente constrói uma tabela. A gente recorta, a gente faz montagem e é em várias mãos. Então, os meninos que colorem, eles que constroem, e no final a gente tem uma tabela exposta. Então, aquilo é para gerar uma intimidade. É a nossa casa. A nossa casa tem esse quadro ali que a gente tem um carinho por ele. Então, você não precisa de decorar. A tabela periódica ela não cai no Enem. Ela não é anexa à prova do Enem. Então, o aluno fica desesperado. Peraí, mas se não cai... Por que a gente estuda? Né? A tabela periódica é uma ferramenta que a gente vai utilizar para entender das propriedades, a gente vai entender, né, qual que é essa logística das ligações, por que o sódio está numa ponta e o cloro está na outra, e às vezes eles têm essa afinidade um com o outro. Né? Então, para se estabelecer uma ligação entre um sódio e um cloro, tem um porquê. Por que eles estão nas extremidades? Porque aqueles que estão na extremidade, um elemento vai ter uma conectividade com o outro. Então, eles começam a analisar essa conectividade. Quem que pode se conectar com outro elemento? Quais são os elementos mais caros da tabela periódica? Eles estão no centro. Né? Com relação às próprias propriedades das ligações entre as moléculas, a tabela periódica te responde. Né? E a gente usa tem uma frase até que a gente usa, né? Por exemplo, a tabela periódica ela vai te dar uma ferramenta, mas você pode brincar em cima disso também. Né? Quando eu preciso de eleger os elementos mais eletronegativos da tabela, e com estes elementos mais eletronegativos, você responde um tanto de pergunta. Né? Que você usa uma frase. Os decorebas, eles são bem-vindos? Se você não sabe o que fazer com eles, também não tem necessidade. Mas a gente brinca. Então, à medida que a gente vai utilizando frases... que podem te lembrar uma propriedade, ou mesmo uma paródia, ou mesmo uma brincadeira pessoal, que às vezes tem gente que faz relações, né? Às vezes relações até meio engraçadas, que eu falo assim, de onde que você tirou isso? Várias musiquinhas, né? Várias Eles adoram musiquinhas, inventar as musiquinhas. E relações, assim, de comparações que para uma pessoa pode ser tosca, mas para aquele aluno faz todo sentido. Então, se você utiliza isso de uma maneira lúdica, legal, e te faça lembrar, aí é legal. Então, a tabela periódica ela entra com essa pegada de te ajudar a resolver uma questão, mas você tem que ter fluência nela. Entendi. Ela simplesmente vai ser uma ferramenta que você tem que usar, abusar durante os exercícios, durante a nossa prática, né? Do dia a dia. Então, ela está lá no teu livro, ela está no teu caderno, eles personalizam essa tabela, eles colorem do jeito que eles quiserem, eles colocam informações lá atrás. E isso daí é uma ferramenta.
para a gente. Ótimo, ótimo. Juliana falou um pouquinho sobre temas, conteúdos que podem cair na prova de matemática, né? Que sempre caem, que a gente sempre vê aí nas provas dos últimos anos. Em relação à prova de ciências e natureza, elege alguns aí que vocês sabem que podem aparecer. Pois pessoal, fica ligado aí, porque isso é questão de estatística, né? Isso. Estatística, sim. Probabilidade. Então, a gente joga com aquilo que mais cai. Dentro desses conteúdos mais abordados, com certeza é físico-química. É um conteúdo que a gente trabalha na segunda série, ela é bem explorado na segunda série e ela é revisada na terceira série. A primeira série ainda a gente está começando, a gente está iniciando isso, mas a físico-química ela é bem dentro da grade da nossa segunda série. Dentro desse programa físico-químico, o que está caindo? Estudo das soluções. Então, o aluno ele tem que saber calcular a concentração de uma solução em várias modalidades, tipo grama por litro, mol por litro, porcentagens, ppm, que é muito usado. Depois que ele trabalhou toda essa parte de soluções, ele já vai para a termoquímica. A termoquímica ela é muito utilizada e tem uma pegada muito ambiental, porque vai se falar muito de combustíveis. Então, além dele entender, né, das reações exotérmicas, como que calcula aqueles valores de energia liberada, que são as variações de entalpia, ele tem que entender do contexto ambiental, de sustentabilidade. Então, ele vai ter que entender qual que é o melhor combustível, digamos, economicamente, energeticamente, porque tem combustível que às vezes são combustíveis caros, mas eles são muito energéticos, e também ambientalmente, principalmente. Então, qual que é o melhor combustível que vai causar menor impacto ambiental? Então, o aluno ele tem que estar ligado nisso. Então, com certeza, combustíveis é uma pedida muito legal. E uma grande aposta que a gente tem com relação a combustíveis são as alternativas, que hoje se fala muito do hidrogênio verde, né? Está sendo construída um local onde vai se extrair o hidrogênio verde, onde vai se produzir hidrogênio verde no Nordeste. Então, é uma boa possibilidade. Vai ter um dia que a gente vai ter carro movido a hidrogênio, gás hidrogênio, né? Então, tem que estar ligado nisso. Depois a gente passa um pouquinho, depois da termoquímica, a gente entra na cinética química, que também é muito cobrado, que vai falar sobre velocidade de reações. Então, ele tem que entender dos fatores que aceleram uma reação química e a gente usa no nosso cotidiano. Então, por que eu tenho que colocar uma carne na geladeira, por exemplo? Por que eu tenho que ter cuidado com grãos, com partículas muito finas perto de combustão? Então, ele tem que entender um pouquinho de superfície de contato. A prova de ciências da natureza ela tem muito isso, né? De questões associadas Sim, com o nosso dia a dia. Com o nosso né? dia a dia. Então, a melhor maneira que a gente tem de entender a química é entender esse contexto nosso cotidiano, das coisas que estão no nosso dia a dia, né? E, para finalizar, equilíbrio químico, que está dentro também da fisicoquímica. E é lógico, a gente não pode esquecer da química orgânica. Muitos alunos que chegam na segunda série e trabalham, e mesmo os alunos treineiros da primeira série falam: professor, caiu um tanto de fórmula de química orgânica, a gente não viu isso ainda. E a química orgânica também é uma fatia muito legal e grande das questões que são cobradas no Enem. Entendi. A gente fala muito que as questões do segundo dia, elas envolvem muito situação-problema, né? Para eles resolverem aquele problema que foi colocado naquela questão. E muitas vezes caem problemas do dia a dia, problemas atuais, e isso a gente não vê só na prova do primeiro dia, a gente vê também muitos temas da atualidade caindo na prova também do segundo dia, né? Isso. Aí eu vejo muito, por exemplo, quando envolve funções. Né? Eles pegam, por exemplo, podemos afirmar que o lucro da empresa pode ser mostrado como uma função, aí coloca lá x2 menos x, ou então o lucro máximo da empresa, lucro mínimo. Então eles sempre colocam umas historinhas, né, para mostrar a situação do dia a dia, ou até mesmo uma estatística, né? Terremoto, escala Richter, o tempo todo ele aparece também na área da matemática, né? Por exemplo, uma vez caiu, todo mundo ficou, gente, mas misturou geografia com a matemática, é o fuso horário. Fuso horário também eles colocaram, né? E sempre pegando relação, uma vez teve um vulcão, né? Na Finlândia lá, gente,
aconteceu, caiu na prova do Enem, com uma situação, problema. Então, tudo isso que a gente vê, igual domingo agora, foi acho que o dia mais quente em Belo Horizonte, se eu não me engano. E pode ter certeza que eles vão criar alguma coisa, mas em tal cidade, então, o aumento em relação a tal cidade foi de quantos %? O tempo todo eles criam uma historinha em cima disso, para a gente fazer, como diz, um cálculo matemático, ou até, principalmente nas funções do primeiro e segundo grau. Né? Em relação ao segundo dia, para eles tirarem um pouquinho esse medo deles mesmo, né? Qual dica que vocês podem passar para eles, principalmente nessa reta final aí, para eles se prepararem, para eles tirarem um pouquinho dessa ansiedade? O que você acha que a gente pode passar para os nossos alunos? Olha, eu acredito que já esse momento já é uma fase final, né? Ele pode, tudo bem, aparar as arestas, igual eu falei, essas dicas, né, de físico-química são sempre bem-vindas. Então, pode ser que caia bastante, tem os outros conteúdos, né, que são menos, aparecem em menor quantidade aí nas últimas estatísticas, mas acho que não dá tempo dele correr atrás de tudo nesse momento. Eu falo assim com os meninos desde o 9º ano, que o Enem é lá no final, então a gente tem que olhar muito o percurso. Sim. Então ele tem que ter essa autonomia de ler aqueles conteúdos. Se ele sentir dificuldade naquele determinado conteúdo, ele tem que procurar entender. Ele pode assistir uma videoaula, ele pode, por exemplo, ler um texto, fazer um fluxograma, um mapa mental. Então, tem esse mecanismo de estudo. É lógico que ele tem que olhar lá na frente, né? E ele tem que ter essas ferramentas. Então, por exemplo, para fazer uma analogia aqui, eu trabalho muito na sala de aula com analogias. Eu comparo muito. Então, eu acho que meus alunos que estão escutando aqui, eles vão entender um pouquinho disso que eu estou falando. Por exemplo, eu comecei a correr agora. Eu estou participando de corrida de rua. Então, essa é a minha segunda corrida de rua que eu fiz alguns dias atrás. Tudo bem, eu não tenho nenhum personal que está me auxiliando. Praticamente eu estou indo correr. Mas eu já percebi que nesse meio do caminho, qual que é o meu objetivo? Eu quero simplesmente participar da corrida? Eu quero ficar entre os 10 primeiros colocados? Eu quero ganhar a medalha lá entre os 3 primeiros? Então eu sei que eu tenho que trabalhar para isso. Primeiro eu saber qual que é o meu objetivo. Aonde eu quero chegar, Aonde eu quero chegar. Por enquanto eu só estou participando, mas eu tenho consciência que eu não posso simplesmente sair correndo. Eu tenho que analisar qual que é o meu tênis, eu tenho que saber... Meu percurso, como que eu vou correr, se eu vou me lesionar no meio do caminho. Então, eu acredito que o aluno também é assim. Então, se a minha corrida é na semana que vem, eu já vou correr na próxima corrida, e eu não tive um tempo para preparar, eu não tive um personal me dando um auxílio, né? Então, eu sei que eu tenho que ir. Eu tenho que ir, talvez, com a cara e a coragem. Mas eu tenho que ir com muito otimismo. Eu sei que eu vou chegar, sei lá, vou gastar 5 quilômetros, eu vou gastar 40 minutos. É um tempo bom? Para mim é um tempo bom. Tem gente que faz os 5 quilômetros em 12 minutos. O cara que ganha faz em 12 minutos. Mas esse é o meu objetivo e eu vou feliz. Eu vou com muito otimismo, independente do meu resultado, do meu tempo. Eu vou, para eu não me lesionar, eu vou correndo porque é uma atividade que eu quero fazer, que eu vou me sentir legal. Então, acho que nesse momento, para os meninos é isso. É ir com otimismo. Independente se ele se preparou ou não, porque muitas vezes os meninos ficam preocupados. Quando eles percebem que já está chegando o momento e eles olham para trás, poxa vida, eu podia estar começando a trabalhar desde a primeira série, né? Será que dá tempo? Sempre dá, mas principalmente o otimismo. Ele não precisa de com aquela obrigação, né? Mas ele precisa de ir com essa vontade interna dele trabalhar, porque fica mais fácil. Se ele não conseguir nesse momento, não tem problema, ele pode, né, fazer em um outro momento. Mas para esses meninos que estão escutando, que estão vindo lá de trás, 8º ano, 9º ano, ele começa a já entender. Quer dizer, se eu quiser ganhar uma medalha, eu tenho que começar a preparar há mais tempo. Não só comprar um tênis legal, mas eu tenho que ter esse tênis legal 3, 4 anos atrás. A trajetória faz todo sentido. A trajetória faz todo sentido. Então, nesse momento, é só comprar um tênis legal, saber que naquele dia vai ter a corrida e ir feliz da vida porque você está participando. Com certeza. Lotte Max da Fila é um tênis ótimo para corrida. Ótimo. Aí, ó, tem os professores aqui que gostam da corrida, gostam do esporte.
E é isso, né? A gente vai associando realmente essa questão da rotina de estudos, da nossa rotina fora do ambiente de trabalho, com a rotina dos nossos alunos também, e mostrando que tudo ali tem, né, esse encaixe aí e faz todo sentido para o nosso objetivo final. Isso. Eu acredito que os nossos alunos, quando eles estiverem ali anotando as dicas, né? Espero que vocês estejam anotando todas as dicas aí no caderninho de vocês. São dicas realmente muito valiosas, mas são dicas que eles já estão vendo no dia a dia deles na sala de aula, desde lá do 8º, 9º ano, do início do ensino médio. Isso. Porque são conteúdos, são estratégias que vocês passam para eles, né, ao longo da rotina de estudo deles aí, e que a gente está só aqui unificando tudo para eles e mostrando que eles são capazes, que eles, né, têm essa base aí para eles fazerem uma boa prova. É sempre incentivar o aluno, né? O que me deixa assim, eu vejo em sala de aula, eu não consigo aprender isso. Quem falou? Eu mesmo. Não, mas não é bem por aí. Eu vejo assim, eles fogem de certas matérias. Eu gosto dessa matéria aqui, eu vou estudar só ela. E às vezes deixa uma outra de lado, por falar que não gosta, criou algum trauma ali que ficou. E que a gente, né, o professor, acho que também a gente tem que trabalhar essa forma. Eu nunca aprendi isso. Não aprendeu, não tem como se diz, não aprender. É tranquilo. Eu falo assim, a pessoa fala, quando fala comigo, não, matemática é difícil. Quem falou? Vamos treinar, né? Treina aquela matéria. Eu tenho dificuldade nessa matéria. Não, mas você consegue. Ué. E na hora que consegue, fica gostosa de estudar. Fica, me diz, excelente. Eu fico assim, com inseguro um pouco com os alunos naquela última semana, né? Porque a gente fica tão apreensivo quanto eles. Você vê que a aula não está rendendo porque eles estão beber água, banheiro. Você vê que é aquela ansiedade, né? E às vezes a gente tem que falar ao pessoal, olha, estudou até aqui? Pô, deu. Tá bom, agora é hora de relaxar. Não vai tentar pegar... eu não sei função do segundo grau direito. Aí você vai pegar, tipo assim, no sábado à noite para estudar, sendo que a prova é no domingo. Não, agora é hora de relaxar e vai, vou com tranquilidade e tudo vai dar certo, né? Igual o Anderson falou, vamos com otimismo aí que a gente consegue, uma coisa né? que a gente sempre observa no nosso dia a dia na sala é justamente, às vezes, o cansaço do aluno, Isso, né? Sim. Nossa, com demais. relação, assim, uma carga horária bem extensa. Pressão psicológica ali, né? E, assim, sai o professor de matemática, entra o de química, aí os meninos já estão cansados. Fala, professor, e calma, vice-versa, quer né? respirar? Então, respira, mentaliza, eu vou dar uma voltinha aqui e a gente vai começar a aula de novo. Então, a gente tenta quebrar isso daí. Então, às vezes, a gente faz uma dinâmica, eu utilizo muito... Eu combino as minhas aulas com práticas, às vezes eu utilizo ali uma atividade gamificada, que é para justamente a gente formar diferentes ataques com relação a como que se trabalha aquele conteúdo, né? Então, por mais que o aluno ele fale que ele está cansado, que realmente é muito exaustivo mesmo. Sim. É uma rotina de trabalho e de conteúdos que a gente trabalha com esses meninos e a gente sempre quer o melhor para eles, né? Mas é sempre conversado. Então, isso que eu estou falando, sempre a gente incentiva, a gente procura trabalhar aqueles conteúdos que às vezes são até mais complexos e tem menino que optam a mesma coisa. Eles gostam muito, por exemplo, da química orgânica, mas quando a gente volta para a físico-química, que é o conteúdo que mais cai, e eles falam, professor, físico-química não vamos falar de cinética não, vamos falar de orgânica, de nomenclatura de funções orgânicas. Mas a gente tem que saber dosar isso com eles e com esse jeitinho que a gente vai colocando ali. E é importante eles saberem dosar também na rotina deles em casa também, né? Principalmente nessa reta final aí, eles saberem... Pega um momento para resolução de exercício, pega um momento para uma videoaula. Se gosta de correr, vai correr um pouquinho também, para não ficar só nesse momento agora de tensão, porque é muito ruim para eles. Então, eles têm que saber essa dosagem também nesse momento de reta final, saber onde eles vão gastar essa energia deles, né? Que eu acho que é muito importante isso também. Então, pegar todas as dicas que os professores aí deram para vocês e saibam dosar, sabem organizar uma rotina de estudos para essa reta final, para que o cansaço não seja tão pesado assim próximo dos dias das provas, né? Então, é importante também que eles tenham esse conhecimento também, não só de conteúdos, não só de prática de exercícios, prática de redação, mas que saibam dosar esses momentos aí de estudo, de diversão também, que é muito importante para eles, né?
Agradeço a participação de vocês. Tenho certeza que essas dicas foram valiosas para os nossos alunos. Espero que vocês tenham anotado, né, essas dicas tão importantes passadas pelos professores ali, para que vocês realizem uma excelente prova do Enem. Eu tenho certeza que vocês estão aí prontos para esse momento, né? Aproveitem essa reta final, nesses últimos dias aí, e dosem aí onde vocês precisam focar mais. Mas eu desejo uma excelente prova para todos vocês e um abraço e até breve.